Olá, tudo bem? Hoje daremos início ao Saúde em 30 Minutos. É um programa desenvolvido pelo INSER, um grupo INSER, e hoje nós teremos aí o superintendente do INSER, o João Bastianello, que é neurologista e atua em alguns hospitais e também na supervisão do Instituto Mente e Cérebro. Tudo bem, João? Tudo bem, Jorge? Como é que tá? Tudo Tudo certo? bem. A gente vai falar hoje sobre saúde. Acho que é um tema que é familiar para ti, né? O sendo neurologista, médico e sendo bastante praticante eu acho que a gente vai falar bastante sobre exercícios físicos, né? Pelo que tu me contou. É um assunto que eu tenho bastante apreço, né? E acho que vai ser uma conversa muito boa. Uma coisa que a gente costuma ver, e essa é a nossa primeira pergunta, são 5 perguntas que a gente tem para desenvolver aqui, João, é sobre, assim, por que que a gente costuma deixar para depois o autocuidado? Muitas vezes a gente está tão preocupado com o trabalho, com os assuntos familiares, com os assuntos relacionados aos estudos, mas se cuidar fica tão para depois, por que que tu acha que isso é uma explicação? É, o, eu acho que às vezes, né? O que que é o autocuidado primeiro, né, Jorge? Vamos falar sobre autocuidado. Todo mundo sabe mais ou menos o que que é. Mas qual é a definição do autocuidado? O nome já diz, né? É cuidar de si, né? Então é um investimento que a gente faz para colher ali na frente o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, não é mesmo? Quando a gente fala em saúde, como tu bem disse, a gente tem vários tipos de saúde, vamos dizer assim. A gente tem a nossa saúde mental, que é tão falada nos dias de hoje, não é mesmo? Terapia, yoga, né? Meditação, né? Isso são todos tipos de autocuidados que a gente pode praticar com relação à melhoria da nossa saúde mental. Outro tipo de saúde que a gente pode falar é saúde social, né? Então, sair com os amigos, fazer uma viagem, ter uma janta prazerosa com nossos familiares. Então, é outra forma da gente ter um investimento, né, em autocuidado, cultivando relações próximas, né, com esses amigos, com esses familiares. E depois a gente tem a nossa saúde também, a saúde física, né? Então, essa já é um pouco mais fácil da gente entender a nossa saúde física. A gente pode deixar minutos na nossa rotina para a gente praticar um exercício físico, para ser bastante ativo, para ter um físico melhor mesmo, uma saúde cardiorrespiratória, né, uma saúde pulmonar, ficar mais bonito, que dá autoestima para nós. E respondendo a tua pergunta de uma maneira mais breve, o nosso dia a dia cada vez mais está associado a muitos estímulos. Estímulos, cada vez mais a gente estuda para chegar lá, para vencer na vida, né? Para cada vez mais a gente tem mais trabalho, nós, médicos, eu, tu, recebemos mensagens via WhatsApp, então a gente está resolvendo um problema de um paciente, já está consultando outro paciente, né, que vai estar na nossa frente daqui 5, 10 minutos. Então, um médico antigamente que consultava 10, 12 pacientes no dia, hoje em dia a gente ficou muito mais produtivo, a gente tem a capacidade de atender muito mais gente e às vezes a gente acaba também esquecendo e deixando um pouco de lado algo que deveria ser as coisas mais importantes da nossa vida, o autocuidado. Eu nem tinha conta, nem me dava conta, assim, que eu praticava tanto o autocuidado. Sinceramente, assim, até que uma amiga minha falou, mas como não, João? Tu faz terapia uma vez por semana, não faz? É verdade, eu faço. Tu tem um personal trainer que tu contratou? Quantas vezes faz por semana? 3 vezes por semana. Bom, isso não é autocuidado? E eu comecei a refletir, isso é o autocuidado, né? Então é a terapia, é o exercício físico, né? É um jantar com a família, e isso tudo é para o nosso bem-estar, né? Mas eu acho que a gente tem deixado tanto de lado por causa disso. Se o nosso dia tivesse mais horas, ele tem só 24 e não dá tempo para a gente fazer. Eu acho que se ele tivesse 28 horas, 30 horas, mesmo assim, muitas pessoas ainda não iriam encontrar tempo, né, para o autocuidado, porque vai estar trabalhando, vai estar cuidando dos filhos, chega em casa cansado, e nunca deu essa desculpa, né? Cheguei em casa muito cansado, não vou conseguir fazer um exercício físico, né? Por isso que eu estou deixando de me cuidar, eu chego fatigado, minha rotina é muito corrida. E é nesse momento que a gente tem que parar e pensar quais são as nossas prioridades, né? O que faz sentido para nós.
Eu achei espetacular a maneira como tu dividiu, né, a saúde social, né, nosso autocuidado social, a questão da saúde mental e da nossa saúde física, fundamental, João. E muitas vezes a gente já está se cuidando e a gente não toma consciência disso. Ah, o que que eu penso assim? Eu olho para as pessoas e vejo que cada vez mais, isso entre os pacientes, entre pessoas que a gente conhece, amigos, colegas e conhecidos, nós temos visto cada vez mais as pessoas cheias de obrigações. Cada vez mais a gente tem mais atividade de trabalho, mais coisa para conhecer. A gente sabe de tudo hoje, diferente de como era antigamente. Se a gente pegar 30, 40 anos atrás, nós não tínhamos acesso a tanta informação como nós temos hoje. Então a gente está sempre atualizado sobre quem morreu ontem, se alguém famoso morreu ontem, se está tendo uma guerra em tal lugar. A gente sempre está atualizado e fica estranho a gente estar desatualizado. Então a gente sempre está cheio de coisa para fazer, para se atualizar e nos esquecemos muitas vezes. E às vezes até aquilo que a gente já se cuida, que a gente já faz, a gente não se dá conta de que isso é uma forma de autocuidado. Uma pergunta que eu te faço é, considerando a nossa situação atual desse desenvolvimento, informática, internet, tudo isso que a gente tem visto, existe um ponto de partida para que alguém que está nos vendo agora pense, pô, não, eu vou começar dessa forma, então eu vou começar aqui. Tu daria alguma sugestão? Eu daria sugestão para, vamos pegar, por exemplo, eu quero autocuidado quanto o meu exercício físico, que às vezes é tão deixado de lado, né? Hoje a gente tem população adulta aí, um terço é obesa, né? Então é muita gente acima do peso, não só por causa dos hábitos alimentares, né? Mas também devido a um não exercício físico, uma rotina de exercitar mesmo o corpo, né? Então, o que eu deixaria assim de sugestão seria começa devagar. Se você não faz nada ainda, começa devagar. Então, existe até técnicas, né, que a gente chama técnica SMART. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, Jorge. Por exemplo, seja S, né, de specific, do inglês. Então, seja específico. Perguntar para aquela pessoa o que ela gosta. Né? Não adianta a gente dizer para uma pessoa correr. Eu não gosto de correr, né? Corrida. Tentei correr, mas terminei lá a prova e não senti, não bateu, entendeu? Não bateu o Cristo. Falei, isso não é para mim. No entanto, pádel, eu não vejo a hora de continuar jogando. Eu fico olhando pro relógio, não pode acabar esse meu treino, entendeu? Então a gente tem que saber o que nos faz, o que nos move, o que nos dá prazer realmente. Então eu diria primeiro para a gente iniciar o plano na seguinte questão: do que você gosta, tá? Segunda coisa da sigla SMART, mensurar. Então, a gente mensurar, M de mensurar, né? Mensurar o nosso desempenho na atividade, nossa evolução. Para quem corre, vamos correr 3, na próxima semana eu vou estar correndo 5, vamos estar reduzindo o nosso tempo, fazendo a mesma quilometragem, menos tempo, né? Então, isso tudo é mensuração. E depois, é atingível isso ou não? Essa nossa meta, talvez, né? Eu posso atingir a cerne em questão de acesso àquele esporte? Vamos dar um outro exemplo. Eu gosto de esquiar, mas eu moro no Brasil, e no Brasil não tem neve, certo? Então, como é que eu vou ter acesso à prática de esqui, de snowboard? Né? Muita gente diz que não tem tempo, então, de repente, fazer um esporte que seja mais flexível, que seja sair de casa, já, botar os tênis e já sair correndo, porque daqui a pouco já tem que fazer janta, já tem que buscar o filho na escola. Então, tem que ser algo mais flexível, com uma rotina mais pesada. Depois, o quão relevante isso é para a tua vida? R, né? O quão importante, como é que tu se relaciona com o ato de fazer o exercício físico, por exemplo. Isso é importante para ti ou não faz sentido? Eu sei que para muitas pessoas o hábito de correr, eu vejo a cidade, para mim não é uma coisa monótona, eu curto, é aquele momento de introspecção que eu estou comigo mesma e estou me permitindo melhorar, estou me permitindo a não me cobrar, né? Eu não tenho autocobrança naquele momento, eu simplesmente vou lá e corro. Né? Para mim isso pode não fazer sentido. Né? Para mim faz mais sentido eu bater numa bolinha e sair correndo atrás de uma bola, né? Com mais 10 em campo, entendeu? Jogar um futebol no fim de semana ou 2 vezes por semana. E por final, da sigla, né, o SMART, o T, o tempo. Então, colocar metas para isso, né? O resultado, se o resultado é factível ou não, em quanto tempo eu quero perder 30 quilos em 2 meses,
Não vai ser em 2 meses que a gente vai perder 30 quilos, né? A não ser que faça uma cirurgia bariátrica, né? É. Quando a gente está falando em autocuidado, pode também a gente falar sobre procedimento cirúrgico, mas quando a gente está falando de esporte, né? 30 quilos a gente não vai conseguir perder. Então, impor metas que são mais razoáveis de serem atingidas. Tá? Espetacular. Então, aqui quem está assistindo em casa, né, o Saúde em 30 Minutos, tem visto uma dica espetacular que o Dr. João tem dado para nós aqui agora. Primeiro que é dividir esse autocuidado em mais de um segmento. Não é só atividade física, é o físico, mas também a saúde mental, a questão social. Tudo isso são esferas importantes para que a gente possa, inclusive, cumprir as nossas obrigações do dia. Até, Diógenes, espiritual. Espiritual. Espiritual, então, o lado que é tão, às vezes, deixado de lado, né? Antigamente, as pessoas, a gente via muito, né? Os familiares cultuavam muito a igreja, alguma religião, adoravam deuses, divindades, e hoje em dia, com a nossa vida corrida, né? Isso tem Menos comum. sendo deixado até ridicularizado muitas vezes, né? Então, tão importante, né? A prática espiritual para a gente estar bem com nós mesmos, nos conectar com aquilo que a gente acredita, né? Nossas convicções. Então, outro tipo de saúde aí, saúde espiritual. Excelente lembrança. E essa técnica do SMART, se alguém não viu ou não prestou atenção, pode voltar um pouquinho. É uma técnica muito boa para iniciar. Eu tive, o João acho que sabe disso, um momento da minha vida que foi muito decisivo, sabe? Eu tive que ser um pouquinho mais radical. Tava terminando a residência médica, eu pesava 30 quilos a mais do que peso hoje e descobri que estava com a pressão alta. Saindo da residência de neurologia, com a pressão alta, eu falei, pô, eu combato o AVC, eu vou ter AVC se eu não me cuidar. E aí eu tive que criar um método próprio, né, com muita disciplina, para poder perder peso, de fato, e me cuidar de verdade e essa pressão ser normalizada. Tempo eu não tenho, eu tive que encontrar uma coisa que eu gosto, né? Eu não tinha muito tempo. Aí eu falei, não, o que é mais fácil e o que eu gosto, eu vou tentar conciliar isso. Coisa mais fácil que tem, não preciso de tanta gente, é colocar um tênis e sair correndo. Comecei a gostar de correr. Então é muito fácil, eu não preciso ir para algum local, combinar com várias pessoas para correr. Coloco o tênis, a hora que for e vou. E também a questão do cuidado da alimentação, né? Eu comecei, não quis fazer uma dieta de uma semana, de um mês, dieta do arroz, dieta, não, Dieta do da sol. lua, não, de maneira alguma, é um estilo de vida. João, eu comecei a quantificar, e aí toda hora que eu colocava alguma coisa na boca, tinha um aplicativo, eu nem lembro o nome do aplicativo, mas eu colocava aquilo que eu comi. E ele quantificava quanto em caloria, quanto em proteína, quanto nisso, e eu comecei a ter uma consciência do que eu estava comendo. E uma das coisas mais absurdas que eu fiz uma vez foi um dia que eu comi um McDonald's. E aí eu vi quanto de caloria tinha em um dos lanches do McDonald's que eu gosto muito, que é o Big Taste, batata frita e com a Coca, que não era zero na época. O suficiente, a quantidade de calorias era o suficiente para eu gastar durante o dia inteiro, de mais de 1.800 calorias. É muita coisa, entende? Então eu não precisaria comer mais nada. Tudo que eu comesse depois daquele lanche era excesso e iria acumular. Então isso me fez tomar um pouco de consciência. Mas vamos para a nossa terceira pergunta aqui, João. A gente tem 30 minutos, né? Então a gente vai respeitar o tempo. Quais os principais erros, na tua visão, assim, de quem começa a fazer um autocuidado, seja atividade física, seja saúde mental, os principais erros? Em resumo, assim, que eu diria, querer resultados muito rápidos. Impor metas que provavelmente não vão ser atingidas, e aí vem a frustração, e com a frustração vem a desistência, né? Então, fazer, por exemplo, a gente estava falando de dieta, né? Faz uma dieta muito restritiva. Vou ter um casamento daqui a 8 meses. Aí deixa de comer carboidratos, não fraciona a dieta, nem vai no nutricionista, né? Não tem um acompanhamento com um profissional habilitado, deixa de comer muitas vezes, e aí vê que o resultado não ocorre, ou não consegue sustentar esse resultado que está dando tão certo, porque a pessoa se priva tanto que uma hora o gargalo estoura, né? Então, se eu tivesse que dar uma dica, assim, seria isso: começar devagar, impondo pequenas metas a serem cumpridas, e aí, conforme a gente vai atingindo essas metas, bom, começa 3 vezes exercício por semana, depois passa a ser 4 vezes, depois 5 vezes, depois de 30 minutos passa a ser 45, né? E aí, assim, a pessoa consegue ter uma maior continuidade e eficácia na sua estratégia.
Excelente. Eu vejo muita gente querendo coisas radicais, né? Meta de perder 20 quilos em 2 semanas, coisas absurdas. A gente vive uma sociedade muito mais imediatista. As coisas acontecem de maneira instantânea e todo mundo querendo um resultado muito rápido. E a gente sabe que isso não é verdade, né? O Saúde em 30 minutos, o nome, inclusive, João, é porque 30 minutos por dia é o suficiente para você ter uma saúde de qualidade. Então a ideia realmente é trazer essa informação de 30 minutos por dia, caminhada contínua de 30 minutos já é suficiente. E a outra coisa que eu acho que é importante, isso eu já ouvi de alguns pacientes, é sobre a relação entre se cuidar e a questão financeira. Só quem tem dinheiro, só quem tem uma renda boa. Tu falou aqui que você tem um personal training, você tem uma organização tua ali que você consegue te permitir isso. Mas será que é só quem tem dinheiro para poder pagar essas coisas que pode se cuidar? É isso, é meio que um mito, assim, no pensamento da sociedade. Muitas vezes se pensa que tem que ter dinheiro porque só havendo condições financeiras a gente vai conseguir comer do melhor, ou comidas mais nutritivas, vamos dizer assim, né? Ou vai ter condição para fazer um esporte X. Muitas vezes pode ocorrer. Por exemplo, eu quero muito fazer tênis, e tênis é um esporte, de certa forma, elitizado, de certa forma que nem todas as pessoas, e nosso país tão desigual, né? Nem todas as pessoas têm como arcar os custos de uma raquete, de um professor de tênis, né? Mas tem tantas outras coisas, um leque tão grande assim de esportes, de atividades físicas, de exercícios físicos mesmo que a gente poderia fazer, né? E que não necessariamente nos custam caro. Correr, por exemplo, tá? Claro que o desempenho com um tênis que custa R$ 1.000, né, R$ 800, vai lá que seja, pode ser que tu sinta menos desconforto com esse tênis, que ele tenha uma maior durabilidade, que ele seja mais bonito, mas nada impede que a gente faça uma organização financeira, nada impede que a gente economize um pouco nesse tênis e que consiga fazer o esporte mesmo assim, né? E esse esporte dá resultado, dá o bem-estar, atingir as metas que a gente gostaria. Né? Espetáculo. Eu gosto muito dessa tua colocação e eu tenho uma resposta muito, muito, muito apropriada e assertiva quando sou indagado pelos pacientes sobre isso. Ah, eu faço uma pergunta. Tu escovou os dentes hoje? Tu tomou banho hoje? A gente sempre se cuida em alguns aspectos e outros a gente deixa de lado. Aquilo que dá mais esforço, às vezes a gente vai deixando de lado. 30 minutos é o tempo que a gente leva, às vezes, para tomar banho e escovar o dente. Claro que isso varia de pessoa para pessoa. Mas é mais ou menos isso. 30 minutos para fazer atividade física e ter escolhas saudáveis em relação à alimentação é o que você vai gastar no restante do teu dia. Então, uma caminhada não custa nada. É um tênis que tu já tem muitas vezes, sabe? Eh, uma corrida, tudo bem que tu vai querer ter um tênis melhor, mas tu pode economizar com isso. E por outro lado, a gente está conversando às vezes com um paciente que é tabagista, que compra cigarro E todos os gasta, dias. e gasta quanto nesse cigarro? Gasta 500, R$ 600, e dependendo da quantidade que fuma, todo mês gasta tudo isso. Então a gente está falando aí de um investimento, não deve ser visto como um custo. Então esse tempo é necessário para que você, inclusive, seja mais produtivo. Tem um estudo muito legal, acho que o João deve saber dele, é, que é um estudo que mostra, João, que quando a gente implementa uma rotina de atividade física, uma área do nosso cérebro, ela aumenta de tamanho. O nome dessa área é chamada de hipocampo, que está relacionado à nossa memória. Então, a nossa memória, de certa forma, ela vai ser melhor, o nosso sono vai ser melhor, o nosso humor vai ser melhor quando a gente faz, por exemplo, atividade física. Cuidar da saúde bucal, é elementar. A gente diminui a chance de AVC, de infarto. Assim, a gente precisa fazer isso. A alimentação diminui a chance de câncer. Então, a gente tem sim que trilhar estratégias que vão combater grandes coisas, doenças que vão acontecer com a gente se a gente não se cuidar. Eu digo é mais, não foi nada inventado até hoje pelo ser humano que previne tanto doenças crônicas como hipertensão, diabetes, obesidade, até os cânceres, né? A gente conhece hoje, quanto o exercício físico. Não existe nenhum medicamento, nenhuma técnica, nada. O exercício físico é o que mais previne doenças crônicas e mortalidade no mundo. O Espetacular. ser humano não Espetacular. tem nada próximo disso. E hoje a gente fala do exercício físico como se fosse uma tarefa que a gente deve fazer para se cuidar. Eu gosto de sempre fazer o exercício de como era 200, 300 anos atrás.
ninguém tinha iFood, não tinha geladeira, a gente não tinha delivery, não tinha telefone para falar com o vizinho que morava a 2 quilômetros de distância. A gente ia a pé, a gente plantava, a gente caçava, a gente colhia. E isso exigia sempre esforço físico, a gente fazia esforço físico. Normalmente as pessoas eram mais magras, porque consumiam muita caloria e não tinha alimento em excesso. Quem tinha era a nobreza. São os reis, né, Isso. opulentos, e eles eram, do ponto de vista estético, naquela época, as pessoas mais belas, porque eram diferentes, eram as pessoas que tinham muita fartura. Duas coisas, João, que eu queria saber de ti, uma opinião. A primeira delas é aquela questão que o paciente diz geralmente: Ah, mas eu já faço, doutor, eu limpo casa o dia inteiro, eu faço isso o dia inteiro, eu ando o dia inteiro fazendo as coisas do meu trabalho. Existe alguma relação entre essa atividade física no trabalho, que não está relacionada à atividade física, e a atividade física mesmo? E outra pergunta, segunda pergunta que eu quero fazer para ti, já vou te encher de pergunta aqui no final, era para ser só cinco, né? Eu queria saber a tua opinião, a sua observação sobre aquelas pessoas que usam alguma coisa, algum suplemento, hormônio, creatina, vitamina, coisas que as pessoas cada vez mais têm falado. Como é que o olhar científico da ciência vê essas atitudes dessas pessoas? Consegue comentar isso pra gente? Claro. Então, primeiro a gente precisa diferenciar o que que é atividade física do que é exercício físico, tá? Tudo vale, tudo vai nos trazer vantagens, então as duas coisas têm que andarem juntas. Não é bom nenhuma pessoa só se exercitar e ser uma pessoa inativa, nem uma pessoa muito ativa sem exercício físico. Tá, mas qual é a diferença, João? Então me explica. A diferença é exercícios físicos. A gente separa o tempo da nossa rotina, né, com uma finalidade. Perder peso, ganhar músculos, como se fosse uma academia, uma corrida. Atividade física é aquele gasto calórico que a gente tem no nosso dia a dia quando a gente não separou um tempo para isso. Por exemplo, jardinagem. Eu não estou querendo um benefício da jardinagem, né? Estou ali, mas não é assim, vou ganhar músculo com jardinagem, vou perder peso fazendo jardinagem, não é mesmo? Ou subindo escada no trabalho. Então, isso tudo é atividade física. E para o trabalho a pé, né? Isso tudo é atividade física, mas não é exercícios físicos. Então, esse é o primeiro ponto. Existem até estudos hoje em dia, Georges, em que as empresas, né, isso acontece, né, perspectivas futuras, as empresas estão cada vez mais preocupadas com os seus empregados. Então, no sentido de que elas adaptam o ambiente, né, porque foi visto que pessoas que ficam mais tempo sentadas, né, em comparação a pessoas que passam horas de trabalho de pé, né, ou que levantam eventualmente para esticar as pernas, dão uma caminhada, né, essas pessoas que ficaram sentadas, elas têm um maior risco cardiovascular ao longo de sua vida em comparação ao outro grupo, tá? Então Espetacular. então as empresas hoje em dia estão cada vez mais preocupadas nisso, em oferecer esses tempos de descanso, de atividade, ou de tirar cadeiras do ambiente onde as pessoas ficam muito tempo sentadas, paradas. Então essas Então, duas juntas. só uma observação, então. Então, não é a mesma coisa, mas tem benefício aquele que trabalha fazendo um pouco de atividade. Porque o que eu sei, João, é que quando você faz continuamente atividade física, a tua frequência cardíaca chega num determinado ponto, a gente chama de frequência cardíaca submáxima, e tem um benefício de tu fazer aquela atividade contínua. Mas então, aquela pessoa que está fazendo atividade física no trabalho também tem benefício, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas os dois são importantíssimos. E hormônio? A pergunta do hormônio aí, das coisas, dos suplementos aí que as pessoas têm usado. Que tu vê? Como é que tu vê isso aí? Outra coisa que precisa separar, né? Porque as pessoas confundem muito o que, que é suplemento alimentar do que é hormônio, né? Então, uma coisa vai lá, toma teu whey protein, né? Que é uma proteína do leite sintetizada, né? Separada do leite, e aquilo lá que pode fazer um shake daquilo, então, né? Para aumentar a tua ingesta de proteínas ao longo do dia. Aquele lá pode. Pode. Creatina? Pode. Existiam mitos acerca da creatina, né? Com relação a que causaria uma insuficiência renal, sobrecarga renal. E hoje em dia, cada vez mais que pessoas que se observa que essas pessoas são saudáveis do ponto de vista renal, não tem nenhuma restrição em fazer o uso da creatina. Claro, existe uma dose para isso, sim, como existe uma recomendação para o uso do whey protein. Isso é totalmente diferente do que hormônios e as famosas bombas, né, que são os esteroides.
Então, esses tipos de fármacos, né? Esses tipos de tratamento, vamos dizer assim, de uso, na verdade, esses podem ser muitas vezes maléficos para o organismo, ainda mais quando não ocorre o quê? Um acompanhamento de um endocrinologista, de um nutrólogo, né? Porque esses são os profissionais que eles estão habilitados a fazer a prescrição, né? Um médico formado ou endócrino formado, né? Justamente Uhum. prescrição e dar maior segurança para isso. Então, com aquela finalidade. Então, hoje em dia, muitos atletas, halterofilistas, bodybuilders, que se chama, né? Eles utilizam esses anabolizantes, né? Justamente para ter aquela finalidade que é ganhar massa muscular, certo? Se isso vai ocasionar um efeito colateral mais na frente, cada vez que esse uso seja mais acompanhado, a gente diminui esses riscos. Né? Mas o que eu oriento é nunca fazer o uso disso sem um acompanhamento médico. Existem médicos específicos para elegir, né, para escolher se o paciente tem esse benefício ou se aquele objetivo deve fazer uso para alcançar aquele objetivo. O hormônio, inegavelmente, ele vai trazer um efeito rápido, estético, né? Mas ele tem um custo de efeito colateral como qualquer remédio. Então a gente tem que sempre cuidar com isso. Cada vez mais a gente tem visto colegas prescrevendo, porque o efeito estético é muito rápido, né? E o paciente adora, e adora o médico. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal. Eu tenho alguns endocrinologistas, meus amigos, e eles falam que existem pouquíssimas situações, né, João, de indicação formal de uso de esteroides, de hormônios, enfim, que às vezes vem junto com esse combo de suplementos que as pessoas acabam se confundindo bastante. É verdade, infelizmente está muito em voga isso, né? A sociedade tem, no geral, tem usado cada vez mais, tem tido cada vez mais acesso ao uso dos anabolizantes, né? Então tem que ter muito cuidado mesmo. Isso Quando não é autocuidado. isso Isso não não é é autocuidado. isso é diferente, né? Porque às vezes as pessoas pensam, autocuidado então é tudo que me faz bem. Então, eu acho que fumar me faz bem, porque me deixa menos ansioso, acho que beber me faz bem, porque eu fico mais sociável. Não, né? Isso é um vício, é um hábito ruim. A gente tem que separar também aquilo que é saudável do que não é saudável. E, de forma geral, usar anabolizantes não é saudável. Para finalizar, João, a última pergunta, se a gente pudesse deixar uma recomendação, assim, uma única recomendação, prática para quem quer começar hoje a se cuidar, sobretudo a atividade física e a alimentação, o que tu faria, assim? A pessoa quer começar hoje, ela está assistindo agora e ela, pá, é legal, é interessante, diminui a chance, e do AVC, 90% de chance a gente reduz no AVC quando a gente faz atividade física. O que tu recomendaria como única a Para alguém, sugestão? para alguém que está pensando em começar logo, comece o quanto antes. Porque varia muito da nossa motivação, né? Então a gente não pode deixar a gente ficar motivado para iniciar alguma coisa que nos faz tão bem e que a gente vai colher tantos frutos depois. Então, qual é o melhor dia para a gente iniciar um exercício físico, Jorge? Hoje. Domingo. Domingo. Porque domingo é aquele dia, né, que tu não faz nada, tá descansado. Tava vendo antes o Domingão no Faustão, né? Agora tá vendo o Domingão do Hulk, né? E esse é o melhor dia pra gente iniciar. Porque é o dia que com certeza a gente não faria exercício físico algum, tá? Então, ou é hoje ou é num domingo. E comecem devagar, né? Pra gente ir progredindo e até para lá na frente a gente ver como a gente melhorou, como a gente era lá atrás e como a gente está hoje. Essa do domingo eu gostei, viu? Essa do domingo eu gostei, porque todo mundo quer começar na segunda, né? O segunda, é, não é? Não é verdade? Então a gente tem que começar o quanto antes, pessoal. E tem que Começar ser algo diferente. Já vamos começar diferente. Vamos começar por um dia típico. Um dia que a gente estaria descansando. Vamos começar no domingo. meia hora, a qualquer hora, antes do trabalho, depois do trabalho, meia hora. E eu vou dizer uma coisa que eu sempre passei, e eu passo até hoje. Tu falou do padre que você adora, mas às vezes no frio, João. Às vezes tá chovendo, chuviscando, eu tô com muita preguiça de ir correr. Eu tô com preguiça mesmo, e não tem como, eu tô cansado, tava de plantão, enfim. Tu falou que hoje jogou pádel, né? Tu tava de plantão ontem, eu sei disso. E assim, vai sem vontade mesmo. Porque durante e no final, tu fala, que bom que eu fui. Vai sem vontade, faz aquele esforço inicial. Existe uma lei física para isso, a inércia. Se você tá parado, para você começar a se movimentar, tem que ter uma força. E essa força vem da tua mente.
sabendo e estando consciente dos benefícios de se cuidar. É o slogan da Nike, né? Just do it. Então vai lá Exato. e faz, porque a gente Vai, fica às vezes, faz. pensando, a gente se consulta, né, a nossa mente. Então a gente fica pensando, bah, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vai ser daqui meia hora? Não, vai lá e faz, porque vai por mim, vai colher frutos lá na frente e vai ser transformador. Você que está em casa, então vamos começar hoje. Hoje ou no domingo, né? Talvez hoje seja domingo para você. Tá? Um abraço a todos, tudo de bom. Obrigado, João, pelas dicas valiosas, né? As esferas de autocuidado, né? Social, espiritual, mental, física, né? A gente tem a técnica SMART, importantíssima essa menção tua sobre a questão de ser factível, a gente conseguir executar, ser acessível. Ninguém pode esquiar aqui no Brasil, né? Muito mais difícil a gente ter acesso a isso. E começar hoje, tá? Começar hoje, o quanto antes, sem dúvida nenhuma, vai fazer diferença na tua vida. Um abraço a todos. Tudo de Obrigado bom. pelo convite. Valeu, João. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, pessoal.